Meus irmãos, minhas irmãs, hoje, quarto domingo do mês de agosto, dia 23, mais uma vez, por bondade de Deus, nos encontramos para a nossa oração, para a nossa celebração, mesmo que é em casa, para a escuta da palavra que dá sentido à nossa vida. Nós estamos hoje novamente com Mateus, no capítulo 16, versículos 13 a 20. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mais uma vez, no nosso itinerário de fé, no nosso caminhar como igreja, como cristãos, nós somos chamados a compreender quem é Jesus. E é o Evangelho, o texto de hoje, que nos convida a olhar, a contemplar, a acolher a sua proposta, a proposta de Jesus, que comunica a vida. Comunica a vida não só com palavras, mas no fazer, no agir, nas ações. O contexto geográfico do Evangelho que ouvimos é o de Cesareia de Filipe, uma região pagã, distante da capital, Jerusalém. Jerusalém, nós sabemos, era o centro do poder social, religioso, econômico. É aí, em Cesareia de Filipe, com seus discípulos, mesmo que furtivamente, quase que assim, discretamente, Jesus provoca, veja bem a palavra que eu estou usando, Jesus provoca a avaliação a respeito da sua pessoa. Afinal, quem ele é? O que estão dizendo sobre a pessoa dele? O que será que Jesus tem por trás dessa preocupação? As diversas opiniões se aproximam, é verdade, mas não expressam a grandeza de Jesus. Ele é mais que um profeta, mais que João Batista, mais que Elias, mais que Jeremias. É, sim, Jesus, o Messias, o ungido de Deus. É o Filho do Deus vivo. Reconhecimento que lhe vem da parte de Pedro, que com certeza expressa o reconhecimento da parte também dos companheiros, dos discípulos. Não sem dificuldades, talvez não sem dúvidas, mas eles têm bem claro que esse que eles seguem é o Messias. E é sobre a fé de Pedro, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, Pedro com seus companheiros, é claro que o que é dado a Pedro se estende a todos, é que ele, Jesus, vai constituir uma nova comunidade. Qual é essa comunidade? A igreja, com a tarefa de prolongar o reino da justiça realizado por ele, Jesus. Sobre esta pedra, sobre esta proclamação de fé de Pedro com os seus companheiros, vou construir a minha igreja. Não vai construir igrejas, a minha igreja. A igreja de Jesus, portanto, é a igreja do testemunho. A igreja que o proclama Messias, a igreja que caminha com ele,
solidária com a sorte do mundo, com a sorte do povo. Igreja que sofre a paixão, experiencia a morte e a ressurreição. É aos discípulos, então, sob a liderança de Pedro, que Jesus entrega a responsabilidade do reino, com a convicção de que nada poderá vencê-lo. Veja, as portas do inferno não poderão vencê-lo, nem as portas da morte. A igreja atravessou os séculos, está atravessando os séculos. Seu destino é a eternidade. Com ela, a igreja, nós que somos esta igreja, vamos fazendo este caminho. Impérios ruíram, a igreja de Jesus permanece. Como é feita de homens e mulheres, é marcada por fracassos, por limitações, por misérias, mas é Deus que sempre vem em seu socorro e vai à frente dela, pedindo a nossa conversão para que ela seja sempre mais um instrumento favorável à vida e ao reino. O reino, meus irmãos, não tenhamos medo, é de Deus e esse reino triunfará. Com Pedro e com todos os discípulos de ontem, de hoje e de sempre, somos chamados então a ser pedra, somos chamados a ser rocha. Pedra, rocha que traduzimos por fé e que não pode nunca ser de desânimo, de tropeço, não é? Olha aí, precisa ser firme, forte, corajosa. Nossa firme adesão a Ele é que permitirá a cada um de nós confessá-lo cada dia como nosso Salvador, o Messias, o enviado de Deus. Não há outro, não esperamos outro. Ele já realizou entre nós as obras de Deus, da qual nós somos testemunhas e continuamos a realizar na força do seu Espírito. Reconhecemos desde o começo a liderança de Pedro na comunidade, o primeiro entre os apóstolos, o primeiro entre os discípulos, como Francisco é o primeiro na igreja, é o primeiro entre os bispos, não é? Entre aqueles que creem. Ele foi ponto de união nas diferenças. Lembremos e rezemos também ainda, hoje, pelos nossos irmãos leigos e leigas. É um mês missionário, é um mês vocacional, que realizam ministérios, serviços tão bonitos, tão edificantes nas nossas comunidades. Que seria das nossas igrejas? Será que elas existiriam se não fossem ainda os nossos irmãos leigos e leigas que com a sua vocação batismal testemunham o reino? Rezemos por eles, para que encontrem sempre mais espaço nesse testemunho bonito e nunca sejam barrados, não é? Nas nossas comunidades. E sobre todos dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.